Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Parece que depois de muitos anos aí, talvez de décadas, agora talvez o pessoal aqui no Brasil esteja entendendo as coisas do jeito certo. Coisas essas que foram reveladas em 1948, com o famoso livro 1984. O cara em 1948 revelou coisas que só agora as pessoas estão entendendo. É impressionante a gente ver o atraso, né? Como é que a gente tem um enorme delay aí no entendimento das coisas. Quase 80 anos para o pessoal perceber algo que já estava naquele livro lá de 1948. Eu vou explicar isso tudo em detalhes, tá? Para você. Lembrando, claro, que o nosso livro novo, 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova, já está disponível para compra. Você acessa no segundo link aqui embaixo com 26% de desconto. Lembrando que no primeiro link está o Manual 2023, onde você tem acesso a um curso maravilhoso que coloquei a dedo ali informações vitais para você na área de educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos e os jogos poder lá fora e como eles influenciam aqui, tá? Aproveitem, tá? Livro, segundo link, o curso, primeiro link. Vamos lá. Pessoal, presidente brasileiro, ele participou de uma abertura do Fórum Empresarial da Cúpula entre CELAC e União Europeia. E ali ele fez mais uma vez críticas ao envio de equipamentos bélicos para o conflito lá na Europa. Ele disse o seguinte: esse conflito lá no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e para os programas sociais. Isso aqui que ele falou é a alma do livro 1984, na minha opinião. Porque no livro 1984, eu queria perguntar para você se você sabia disso, diz aqui embaixo nos comentários. No livro 1984, George Orwell, ele coloca um outro livro dentro desse livro. E o outro livro que está dentro do 1984 se chama Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico. E dentro desse outro livro que está ali dentro, eles explicam como é que é o sistema de controle do poder nesse mundo distópico, só que agora real, de uma grande tirania global que monitora tudo e controla não só o que as pessoas falam, mas o que elas pensam, né? Tanto que instaura aquele delito de pensamento, ok? E inventa uma nova língua, né? Porque eles perceberam a grande conexão entre a linguagem e o pensamento. A ideia da programação neurolinguística, conexão do cérebro, pensamento com a fala. Se você muda o pensamento, você muda a fala. Só que ao contrário também, se você muda a fala, você muda o pensamento. Se você muda a linguagem, você muda o pensamento. Tem uma conexão direta aqui. É claro que Chomsky, aquele grande linguista que depois de muito tempo virou analista geopolítico, ele, na sua época de linguista, ele, dentro da sua gramática gerativa, ele criou ali esse conceito que explica muito bem a diferença do pensamento e das palavras. Pensamento ele chama de forma lógica, fala ele chama de forma fonética, ou seja, a estrutura da forma fonética sendo mudada, pode mudar a estrutura da forma lógica, ou seja, conexão entre a linguagem e o pensamento. Isso aí é um aspecto muito importante do livro 1984. O outro aspecto agora é exatamente isso aqui, dizer que o conflito lá na Europa está canalizando para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e para os programas sociais. Esse livro dentro do 1984, a Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, nesse livro eles vão dizer que um dos grandes problemas para o controle da sociedade, para a engenharia social, para a manutenção do poder dos controladores do poder, aquele pequeníssimo grupo ali de 1% que controla tudo, um dos grandes problemas é a abundância. Porque quando as massas têm abundância de combustível, de energia, de comida, de lazer, elas se tornam autônomas. Porque abundância traz autonomia, autonomia traz liberdades. Por outro lado, eles perceberam que se por um lado a abundância gera um problema de autonomia e o povo foge do controle dessa grande massa, desse pequeno sistema que controla essa grande massa, a estratégia de manutenção do controle é exatamente a escassez, ou seja,
Se você tem abundância, você tem autonomia e tem liberdade. Se você tem escassez, você tem dependência e você tem o controle. Então eles perceberam que eles não poderiam deixar as coisas sobrarem. Eles perceberam que eles não poderiam deixar as coisas se tornarem abundantes. Só que por muitas vezes as safras são abundantes. A colheita, ela faz com que a comida ela sobre. E sobrando, sabe o que acontece? Ninguém precisa de ajuda estatal para comer e ninguém vai ficar ali com escassez de alimento. Essa abundância de comida, ela gera preços mais baixos, todo mundo saudável, satisfeito, autônomo, independente. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram uma maneira, nesse livro, dentro do livro, Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, que é do Emmanuel Goldstein, esse personagem fictício, dentro da história de George Orwell, eles pensaram o seguinte: nós precisamos encontrar uma maneira para consumir todo o excedente de produção, seja da indústria, seja da agricultura. Então eles tiveram que inventar uma maneira de gastar tudo que sobrava para garantir uma eterna e permanente escassez e, consequentemente, uma eterna e permanente dependência e, consequentemente, um eterno e permanente controle. E a maneira mais privilegiada que eles inventaram para fazer isso dentro do livro Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, dentro do 1984, foi criar uma situação de conflito permanente. Porque uma situação de conflito permanente traz vários benefícios para um sistema de controle que quer manter o status quo ou estado de coisas. Qual que é esse sistema? Você cria um conflito bélico eterno. Esse conflito bélico eterno vai trazer medo sempre nas pessoas e quando a pessoa está com medo, ela abre mão da sua privacidade e individualidade em busca de segurança. E além disso, quando você tem um conflito que é eterno, todos os recursos que estavam sobrando, eles são consumidos para dar conta do conflito. Toda a parte da indústria que estava sobrando é levada para o conflito. Toda a parte do que sobrava da produção agrícola é direcionada para o conflito. Então, isso que foi falado pelo chefe do Executivo brasileiro nesse encontro agora, que foi lá com o grupo, entre a cúpula CELAC e a União Europeia, agora nessa segunda-feira, dia 17, o que ele falou é exatamente isso. Ele falou: o conflito no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos que até então essenciais para a economia e para programas sociais. Este é o plano. Sempre foi assim. George Orwell revelou isso em 1948, quando ele lançou o livro 1984. Acabar com a abundância, não permitir sobrar nada, deixar as pessoas sempre na escassez, gerando dependência e gerando controle, as pessoas tendo que comer na mãozinha do Estado. É exatamente esse mundo para o qual nós estamos caminhando. Nesse livro aqui, eu falo sobre esse neofeudalismo que está sendo criado. O que é o neofeudalismo? O que é o feudalismo? As terras não são das pessoas. As pessoas alugam as terras e trabalham para o dono da terra, que é o suzerano. Esse que aluga a terra é o vassalo. Essa é a estrutura básica do feudalismo. O que eles estão querendo reinstituir é um neofeudalismo. Através das sucessivas crises, sejam elas econômicas ou sanitárias, as pessoas vão perdendo o seu sustento, perdendo o seu patrimônio. Esse patrimônio é engolido pelos grandes grupos de investimento, os grandes fundos de hedge funds, os grandes conglomerados que compram tudo baratinho e a pessoa agora não tem nada e tudo que ela precisa, ela tem que alugar e vai ser tudo entregue na porta da casa alugada dela por um drone. Essas foram algumas das previsões que fizeram para 2030 o Fórum Econômico Mundial no ano de 2016 e 2017, cuja primeira previsão, você se lembra muito bem, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Tudo que você quiser será entregue na porta da sua casa alugada por um drone. Ou seja, eles estão prevendo todo mundo dentro de casa, sem circular, aquela ideia das cidades de 15 minutos, onde a pessoa não vai muito mais do que 15 minutos de caminhada da sua casa e já volta para casa, não tem mais essa movimentação global das pessoas no mundo. E além disso,
as pessoas elas não têm mais a posse das coisas, não tendo mais oportunidade de trabalho, não tendo mais a posse das coisas, as pessoas dependem de quê? De uma renda básica universal, um auxílio básico universal ofertado pelos grandes governos do mundo. Isso gera o quê? Isso gera escassez, isso gera dependência do indivíduo com relação ao Estado, isso gera um controle pleno, porque se essa pessoa não dançar conforme a música, perde o seu crédito social, perde o seu crédito de carbono, tem que pagar várias multas e fica impossibilitada de conseguir fazer as coisas. É para este mundo que nós estamos caminhando. Aí você fala, o que podemos fazer diante disso? Primeira coisa que a gente pode fazer diante disso é, primeiro, entender. Porque se você não entende o que está acontecendo, você não consegue cumprir o ciclo OODA. O que é o ciclo OODA? Observar, se orientar, decidir e agir. Se você não consegue observar de forma correta e perceber o que está acontecendo, você não vai conseguir se orientar, não vai conseguir decidir, não vai conseguir agir. Então, informação faz você conseguir observar. É o que eu faço no meu canal todo dia e o que eu faço nos meus livros, ok? Começa pelo conhecimento. Adquira o conhecimento, compartilhe esse vídeo. Se quiser adquirir o livro, segundo o link aqui embaixo, 26% de desconto. E se quiser vir estudar mais profundamente conosco, Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Me diz aqui embaixo, você leu 1984? O que você achou dessa fala do presidente? O que você achou dessa ideia de controle da abundância através do conflito permanente que consome todo o excedente de produção? Diz pra gente aqui embaixo. Um abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!